A sombra pessoal. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos incorporada à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Se uma inferioridade é consciente, você sempre tem a chance de corrigi-la. Mas se for reprimida e isolada da consciência, nunca é corrigida e é suscetível a explodir repentinamente em um momento de inconsciência. De qualquer maneira, forma um obstáculo inconsciente que frustra nossos propósitos mais bem-intencionados. Carl Jung fala sobre dois tipos de sombras: a sombra pessoal, o lado obscuro desconhecido de nossa personalidade, e a sombra coletiva, o lado obscuro desconhecido da sociedade. Começando com a sombra pessoal, Jung a chama de o que uma pessoa não deseja ser. Representa atributos e qualidades desconhecidos ou pouco conhecidos do ego. É a soma de todas aquelas qualidades desagradáveis que gostamos de esconder. A sombra contém inferioridades que todo mundo tem, mas prefere não conhecer, parecem fracas, socialmente inaceitáveis ou até mesmo más. A sombra é mais visível quando alguém está preso pela ansiedade ou outras emoções, sob a influência de álcool, etc. Pode soltar repentinamente um comentário hostil durante uma conversa amigável. Quando não queremos assimilar o que desprezamos, projetamos isso nos outros. É possível que alguém se familiarize com sua própria sombra e seja parcialmente consciente dela, ou seja, sob o controle do ego. No entanto, muitas pessoas se recusam a reconhecer sua sombra tão completamente que o ego nem percebe o comportamento da sombra, portanto, não tem chance de controlá-lo. Nestas condições, a sombra é autônoma e pode se expressar em estados de ânimo inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de seus escritos, Jung se refere à importância de desenvolver a consciência da sombra na psicoterapia e suas projeções na vida do indivíduo. Embora a sombra geralmente seja percebida como negativa, ela também pode ser positiva. Na verdade, explorar nossa sombra nos dá acesso a muitas qualidades positivas. Jung escreve que a sombra mostra uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criativos, etc. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, escreve: a sombra não é necessariamente sempre um oponente. Na verdade, é exatamente como qualquer ser humano com quem você tem que se dar bem, às vezes cedendo, às vezes resistindo, às vezes dando amor, seja o que a situação requerer. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou incompreendida. A sombra contém todo tipo de qualidades, forças e potenciais que, se permanecerem inexplorados, nos dão um estado de empobrecimento em nossa personalidade, criando obstáculos inconscientes que inibem o crescimento e incorporação dessas boas qualidades que jazem adormecidas em nossa psique. Por exemplo, uma pessoa poderia acreditar que ser assertivo é ser rude ou agressivo, perdendo as qualidades de confiança e capacidade de falar por si mesmo de uma maneira honesta e respeitosa, o que por sua vez pode levar a menor proatividade, dificultando a obtenção de um aumento ou promoção no trabalho, lidar com dinheiro, etc. Então, quando essa pessoa se depara com uma pessoa assertiva, sente ressentimento e culpa, o que torna sua sombra mais escura e densa. Esses valiosos aspectos devem ser assimilados à experiência real e não reprimidos. É o ego que deve abrir mão de seu orgulho. Também encontramos nossa sombra em nossos sonhos, como uma pessoa do mesmo sexo que o sonhador. É o que parece ser uma crítica ao nosso caráter vinda do inconsciente, um juiz interior do seu próprio ser que o reprova, e o resultado costuma ser um silêncio embaraçoso. Devemos identificar os conteúdos da sombra e integrá-los em nossa personalidade. Este é o processo de realização da sombra, também conhecido como shadow work. Aqui começa o doloroso e prolongado trabalho de autoeducação. É preciso travar longas e difíceis negociações com a sombra, obra que poderíamos dizer é o equivalente psicológico às tarefas de Hércules. Através do shadow work, podemos observar nossa sombra externamente, observando nossas reações emocionais e sendo radicalmente honestos sobre nossas interações com os outros, e internamente explorando nossos sonhos. Isso permite iluminar-se e reduz o potencial destrutivo da sombra, não tanto, por assim dizer,
fazendo guerra contra a escuridão, mas trazendo a escuridão à luz, a luz à escuridão. Como escreve Jung: não há luz sem sombra, nem plenitude psíquica sem imperfeição. Não se deve lutar pela perfeição, mas pela integridade da personalidade. O processo de individuação durante toda a vida cria um equilíbrio entre os reinos consciente e inconsciente de alguém, alinhando o ego ao self, a totalidade da personalidade de alguém. Não importa o quão assustador ou obscuro seja enfrentar nossa sombra, encontrar a verdade traz alívio. O discernimento da verdade é o processo de autenticidade, uma minuciosa escavação nas profundezas do nosso ser para explorar possibilidades e limitações, distorções e as partes enterradas e muitas vezes esquecidas de nós mesmos e nossas habilidades. A maioria das pessoas, no entanto, é preguiçosa demais para pensar profundamente mesmo naqueles aspectos morais de seu comportamento dos quais está ciente, e muito menos considerar como o inconsciente os afeta. A sombra coletiva. A sombra também pode consistir em fatores que provêm de uma fonte alheia à vida pessoal do indivíduo. É aqui que nos deparamos com a sombra coletiva, o lado obscuro ou os aspectos desconhecidos ou pouco conhecidos de uma sociedade e cultura. Consiste naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados e coletivos. A sombra coletiva se refere a um aspecto enorme, multidimensional, muitas vezes horrendo, mas evasivo, da vida humana, a uma imensidão de danos infligidos pelos seres humanos uns aos outros e ao mundo natural e as vastas sequelas de tal dano nas gerações posteriores. Encontramos a sombra coletiva na projeção da escuridão e da inferioridade, na violência e opressão, na invisibilidade do sofrimento atual, na negação da responsabilidade atual. Se o material coletivo de sombras pode ser representado de forma brutal em guerras, massacres e genocídios, também pode se esconder sob os muitas vezes atraentes mantos da atividade missionária, como exigir o uso de línguas particulares, uma realidade orwelliana que estamos experimentando atualmente. Como é a natureza de todo o material das sombras, seja individual ou coletivo, sua existência e influência podem ser onipresentes sem serem óbvias. A sombra coletiva se manifesta externamente em atrocidades, perseguição, sofrimento físico, doença, pobreza, desnutrição, alcoolismo, crime, morte de culturas, etc. Também pode se manifestar mais internamente, no meio das complexidades da psique de cada indivíduo, como ódio de si mesmo, da própria herança e cultura, depressão e sentimentos de impotência, desejo de vingança, para que outros possam experimentar algo como sua própria dor, etc. A sombra coletiva é o que historicamente foi rotulado como mal. Na tradição cristã seria o diabo, e quem é possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e adquire uma natureza demoníaca. Nossa resposta primária ao mal, para Jung, deve ser a busca do autoconhecimento, da totalidade, que pressupõe a assimilação do material da sombra. O indivíduo deve saber implacavelmente o quanto de bem pode fazer e de que crimes é capaz de cometer. Quando há um problema conhecido em uma sociedade específica, pode-se chamá-lo de problema sombra se houver evidências de negação, projeção e falta de responsabilidade individual e coletiva. Portanto, assumir a responsabilidade moral, política e espiritual é particularmente crucial. A coragem com que suportamos nossas trevas libera os outros de terem que carregá-las por nós. Por exemplo, para responder a exemplos de sofrimento histórico em massa, guerras, genocídio, holocaustos, opressão generalizada, etc., cujos efeitos persistem. Como seres humanos, temos muito o que aprender a esse respeito. A negação, muitas vezes relacionada ao desejo de seguir em frente com as coisas e deixar o passado para trás, parece a abordagem mais comum e, geralmente, a primeira reação. Houve e há muitas tentativas de lidar com passados difíceis e dolorosos através de desculpas públicas por apoiar atrocidades, arrependimento, pagamentos de reparações após guerras, peregrinações a locais de grande sofrimento, etc. Mas, como podemos lidar com o passado de tal maneira que a integração da sombra ocorra profunda e amplamente dentro de uma população, ao invés de apenas em um nível simbólico através de líderes ou políticas?
Lembrar e falar o que muitas vezes parece indizível é inevitavelmente um processo doloroso para vítimas e perpetradores, transeuntes e testemunhas. Qualquer processo desse tipo só pode ser considerado bem-sucedido ou razoavelmente completo uma vez que a dor, indignação, traição, sofrimento e todos os outros sentimentos tiverem sido expressos e ouvidos, e uma vez que a responsabilidade tiver sido assumida. Dizer a verdade é a maneira mais desejável e viável de lidar com um passado difícil. Resumo: enfrentando a sombra coletiva. Em resumo, primeiro devemos reconhecer nossa sombra pessoal e travar longas e difíceis negociações com ela, ser honestos conosco e com nossas interações com os outros, observar nossas reações emocionais e explorar nossos sonhos, para não nos tornarmos vítimas passivas de nossa sombra e de nossas projeções inconscientes, o que nos permite resgatar as boas qualidades que jazem adormecidas dentro de nós, melhorando nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Então, podemos estar cientes da sombra coletiva e não cair presa a ela, assumindo a responsabilidade de abordar a negação de questões importantes e a falta de iniciativa individual e coletiva. A coragem de suportar nossa escuridão traz alívio aos outros. Como dizer a verdade é a maneira mais desejável de lidar com um passado difícil, em vez de descartar as atrocidades e fazer com que a sombra fique mais escura até não poder crescer mais, e assim a história se repetir. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a sombra. Você pode apoiar o canal no Patreon ou curtir, comentar ou compartilhar o conteúdo.